Vamos ao 4, dando continuidade. Então ele fala o seguinte: nós temos uma amostra de gelo cuja massa é igual a M maiúsculo, ou a M1, perdão, M1 maiúsculo. E a temperatura igual a 0 graus Celsius. Opa, então tá aqui, ó, já vou colocar o gelo, M1, temperatura inicial, 0 graus Celsius. Mas antes ele tinha dito para nós que um calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível, então ele não quer considerar o calorímetro, correto? Contém, sob pressão constante de uma atmosfera, 300 gramas de água a uma temperatura inicial de 28 graus Celsius. Ok? O gelo está a 0. Portanto, essa amostra de gelo que ele fala em seguida, M1, está a 0 graus Celsius, ela foi introduzida no calorímetro e verifica-se que a mistura atinge a temperatura de 10 graus Celsius. Quando eu misturei a água com gelo, a temperatura final foi de 0 graus Celsius. Ok? Aí ele diz o seguinte: após introduz-se uma nova amostra de gelo de massa M2. Está aqui. Após esta situação, eu tinha uma nova água. Tá ok? Porque ele falou que esse gelo aqui vai a 10, então ele vai derreter e ele também vai virar água. Então eu vou ter uma certa massa dessa água de gelo que vai virar água, que eu vou ter que calculá-la aqui. Perfeito? Então, eu estou chamando aqui isso aqui de uma nova água, que eu vou misturar com esse gelo que também está a 0. Ok? Mas eu quero saber agora qual é a massa M2 para que todo este gelo vire somente o quê? Água, que ele derreta todinho. Essa é a pergunta. Perfeito? Então ele quer saber quanto vale a massa M1 do gelo na primeira mistura e depois a massa do gelo na segunda mistura. Então vamos na primeira mistura, que eu vou misturar só água com gelo. De novo, misturei, somatório dos calores igual a 0. Agora aqui tem uma pequena diferença dos problemas anteriores. Por quê? Lá, as trocas de calor só tinham variação de temperatura. Aqui agora tem mudança de estado. Ok? O gelo vai mudar de estado. Portanto, calor cedido pela água, mais o calor recebido pelo gelo tem que ser 0. Qual é o calor cedido pela água? Massa da água, calor específico da água, vezes a variação da temperatura. Só que o gelo tem um problema. Ele vai precisar receber 2 calores. Um latente para ele mudar de estado. Sair de gelo a 0 e se tornar o quê? Água a 0. Mas depois, esse gelo vai variar de temperatura de 0 até 10 na forma de água. Então, massa do gelo latente de fusão do gelo, que é o calor latente, mais massa do gelo que virou água, calor específico da água, porque agora o gelo é água, vezes a variação de temperatura igual a 0. Portanto, 300, calor específico da água 1, temperatura final 10, menos a inicial 28. Mais massa M1 do gelo, que eu não sei quanto é, latente de fusão, está dado no note a dot lá. Ele dá os dados, 80. Mais massa de 1 vezes 1, e agora 10, que é a temperatura final, menos 0, que era a temperatura inicial da água. Isso é igual a 0. Portanto, menos 5.400 mais 80 M1 mais 10 M1 igual a 0. O 5.400 vem para cá, 90 M1. Divido por 10 por 10. Então, aquela massa de gelo que tinha na primeira mistura, 60 gramas. Então, agora, eu vou misturar isto daqui, tá ok? Que a massa agora era os 300 de água que tinha mais os 60 de gelo que derreteram. Então eu vou ter 360. E aqui temperatura? 10 graus Celsius.
eu vou misturar com uma massa de gelo M2, perfeito? A 0 graus Celsius, e no final eu quero que a temperatura seja de quanto? 0 graus Celsius. Eu quero que todo o gelo só derreta. Perfeito? Portanto, o somatório dos calores trocados tem que ser igual a zero. O calor que essa nova água vai fornecer para o gelo, mais o gelo só vai o quê? Só vai fundir. Portanto, é um calor latente. A água vai variar a temperatura de 10 até 0. Então, qual é a massa? 360. Calor específico, 1. Variação da temperatura final 0, menos 10. Mais M2 vezes quanto? 80, que é o latente. Isso aqui vai me dar 3.600. Mais menos 3.600, tá ok? 0 menos 10 é menos 10, mais 80 M2 igual a 0. Portanto, 80 M2 igual a 3.600, dividido por 10. Essa massa é 45 gramas. Dúvidas? Tranquilo? Então vamos ao quinto e último. Esse é um problema muito interessante e de um alto grau de dificuldade. Ele fala o seguinte: considere um recipiente de paredes adiabáticas e de capacidade térmica desprezível. Não quero levar em consideração um recipiente nas trocas de calor. No qual foram misturados 50 gramas de gelo a temperatura inicial de 0 graus Celsius, 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius e 20 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius. Nessas condições, após o sistema entrar em equilíbrio térmico, o recipiente conterá. Eu vou misturar gelo, água e vapor. Quando eu chegar na temperatura final, o que eu vou ter? Gelo, água, vapor, enfim. Esse é o tipo de problema que eu estou misturando 3 coisas e eu não sei quanto que vale a temperatura de equilíbrio. Eu tenho que descobrir. A maneira mais simples é ver, percebe? Quem vai fornecer calor inicialmente? Quem vai fornecer calor inicialmente, quem que é? O vapor de água. Quem é que vai receber? O gelo. Então a proposta inicial é ver quanto que esse cara dá no início, quanto esse aqui dá. Perfeito? Ou quanto esse aqui recebe. Vamos ver o calor fornecido pelo vapor, só para mudar de fase, porque ele está a 100, só para mudar de fase, calor latente. Massa dele 20, e o latente está dado lá no Note a Dot, 540. Então, só para mudar de estado, o vapor fornece 10.800 calorias. Agora eu vou ver o gelo. Só para ele mudar de estado, deixar de ser gelo a 0 e passar a água a 0. Também é um calor latente. ml. Massa, 50 gramas. Calor latente, 80. 4.000 calorias. Uau! O que dá para nós agora concluirmos? Que o vapor, só para mudar de estado, ele está fornecendo 10.800. E o gelo, só para mudar de estado, 4.000. Ou seja, esse cara dá 6.800 a mais. E além disso, tem a água. Correto? Então, provavelmente, a temperatura deve estar num valor entre quanto? 0 e 100. Eu preciso discutir o que vai acontecer com essa água. Correto? Ela tem uma temperatura inicial
de 20 graus Celsius. Muito provavelmente, como isso aqui estava a 100, perfeito? Eu vou ter uma temperatura final acima de 20 graus Celsius. Por isso que agora eu posso escrever que o somatório dos calores trocados tem que ser igual a zero. Quem é que vai trocar calor? Primeiro, o vapor de água, mais esta água, mais o gelo. O que vai acontecer com o vapor de água? Ele vai mudar de estado, uau, e ele vai variar a temperatura depois, na forma de água, de 100 até a temperatura final. Tudo isso ele vai fornecer calor. Esta água deve subir de 20 até a temperatura final. É só um calor sensível. E o gelo? Primeiro, ele muda de estado. E depois ele o quê? Vai de 0 até a temperatura final. É um calor sensível. Então, o vapor vai ter um latente mais um sensível. Esse aqui é só um calor sensível da água. E o gelo? Latente mais sensível. Eu já tinha calculado o calor latente do vapor, que era 10.800. Só que é negativo por quê? É um calor latente de condensação. Então é menos 540. Mais 20 vezes meio, 10. Perfeito? Que multiplica θ menos 100. Então, 10θ menos 1.000. Mais 100 da água, vezes 1, calor específico, temperatura final, menos 20 a inicial. Então, quanto vai dar isso aqui? 100θ menos 2.000. Mas eu tinha calculado o calor latente do gelo, que era 4.000. Agora é 4.000 porque ele está recebendo, é positivo. E o sensível? 20, que é a massa. O gelo virou água, então calor específico 1. Temperatura final, menos o 0, que era a temperatura inicial. Isto é igual a 0. Portanto, menos 10.800 mais 10θ, menos 1.000, mais 100θ, menos 2.000, mais 4.000, mais 20θ, igual a 0. Isso vai dar quanto? Menos 10.800, menos 1.000, menos 11.800, menos 2.000, menos 13.800, mais 4.000, menos 9.800. Θ, 10θ, mais 100θ, 110θ, mais 20θ, 130θ, igual a 0. Portanto, quanto que vai ser isso aqui? 130θ igual 9.800, θ, 9.800 dividido por 130. Essa temperatura deve dar aproximadamente 75 graus Celsius. Então, isso vai nos dar uma alternativa de eu vou ter apenas água, o vapor virou água, e o gelo virou água. Então, eu vou ter apenas água a uma temperatura θ tal que vai estar entre 60 e 80 graus Celsius. Dúvidas? Só para verem o final da conta aí. Tranquilo? Um abração, até a próxima.